Amor, amor, vem cá. É... Vai ter que. A hora que você sair, já deixa a Teca na Thaís. Porque minha mãe tem visita. Tem médico às 4. A Nilza sai às 3. Hoje é dia de home dela, mandei mensagem, ela não. Bom dia, Célia. Tudo bem? Tá no mudo. Eu vou fechar aqui, tá? Não, não, só porque ela trabalha, ela recebe isso. Bom dia, Thelma. Tudo bem? Tudo, e você, Célia? Estamos aí na luta, né? Você conseguiu ver a gravação do outro? Não, ainda não, ainda não. Tá uma época de fechar balanço, fazer declaração. Ainda não parei para ver, não. Mas eu vou fazer isso nesse fim de semana. Eu vou botar em dia todas essas coisas. Tá. Bom Bom dia, dia, André, gente. tudo bem? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Celi? Faz tempo que eu não te vejo. Tudo bem, tranquilo. André, você vai compartilhar alguma apresentação? Posso compartilhar. Tem aqui um deck do Instituto de 22 de Lade. Posso usar como guia, tá? É que eu achei que fosse fazer mais um bate-papo, mas eu posso Eu mostrar. acho, eu acho que sim, pode. Eu acho que bate-papo é mais legal, tá? É. Mas se você quiser também, você quer testar só o Eu compartilhamento? prefiro não, prefiro fazer bate-papo, porque assim, Tá. é um material muito Depois, denso, sabe? Mas eu posso sim, depois, mas posso depois te mandar. tá, fechado, fechado. Legal. Eu esqueci a minha bateria do carregador do Note. Ele dura 2 horas sem tomada, mas como eu vou passar o dia fora, eu estou fazendo pelo celular para economizar a bateria e depois poder usar. Faz bem, faz bem. Ai, gente, que cabeça. É, Olha, eu... vou dar uma solução para isso para você, tá? Que eu uso, né? Tudo bem aí, Isla? Uma solução boa, Thelma, é o seguinte: eu tenho uma bateria, um carregador de notebook fixo no meu escritório e outro na mochila. Eu só uso na mochila quando eu estou em viagem. Eu tenho três carregadores, na verdade, né? Porque eu tenho uma base em São Paulo, uma base no interior e uma base móvel. Pois é. Eu tenho dois carregadores do antigo notebook que eu usava. E aí eu fico um aqui e um em outro lugar. Só que esse antigo, depois que você pega o novo computador, você não quer mais usar o antigo, né?
Não. Mas vou ter que fazer isso também. E o meu computador é aquele Alien, que é. Não é todo mundo que tem, a pinagem, nem sei Essa é como outra eu. coisa. Eu escolhi comprar o meu laptop é carregador USB-C, que aí Hum, é muito mais qualquer prático. coisa, tá? Tem que ser prático, né, Théo? Porque nessa vida nossa de correria, se não for uma coisa prática, Verdade. Tudo bem, Aislan? Meu computador está com um carregador, só que ele travou no Tudo bem, acesso ao Thelma? banco. Bom te ver aqui, Aislan. Tá difícil participar ao vivo, né? Que bom que você É conseguiu. Porque é o difícil. André, né? Acertou, o André, meu chefinho, parceiro de longa data, né, Edna? parceiro de longa data, exatamente. 25 Prestigiar. anos, 25 anos, olha aí. O André, enquanto o pessoal não entrou, me fala uma coisa. Assim, essa decisão pessoal de sair como CEO da NLT para essa nova área, como é que foi esse processo? Era o que você queria? Você já buscava alguma coisa mais política, até pelo trabalho que você estava fazendo na Telcomp? Vamos lá. Eu trabalho com associações faz anos, né? Desde que eu me entendo por gente, eu faço parte de associações. Eu sempre acreditei no poder da interação com o poder público através de associações. Então, desde Angra dos Reis, eu fazia parte da Associação Comercial de Angra dos Reis, no Rio também, e quando eu fui para o Nordeste, em 2000, também sempre participei de várias associações, e sempre contribuindo para o setor, tá? A Telcomp, eu fiz parte da Telcomp por 14 anos. Então, a primeira iniciativa minha com a Telcomp foi na On Telecom, que eu trabalhei com a Isla lá, em 2012. Eu entrei na Telcomp pela On Telecom, fui representante da empresa lá na associação. Depois eu saí da On Telecom, fui para Angola Cables e eu vinculei a Angola Cables na Telcomp novamente. Naquela época, o presidente, não sei se você lembra dele, era o João Moura, também é um querido, assim, pessoa espetacular. E na época a Telcomp era muito focada nos projetos de São Paulo, de enterrar fibra em São Paulo, né? De botar aí as fibras subterrâneas em São Paulo e tirar essas gambiarras de poste. E eu falava na época pro João Moura que, olha, existe um mundo fora de São Paulo. E um dia, quando a gente fez o lançamento na Angola Cables do Data Center, lá da Praia do Futuro, eu chamei o João Moura para Angola Cables em Fortaleza, para provedores regionais. Na época, o Arilink, Mob, Tele e tantos outros regionais que tem no Nordeste com muita força. E o João Moura se encantou com aquele poder, aquela pujança dos provedores regionais do Nordeste. E aí, então, houve um movimento muito forte, onde eu apoiei ele, da captação de novos associados para a Telcomp do Nordeste. Depois acabou que o João Moura acabou saindo e entrou o Luiz Henrique. E também eu saí da Angola Cables e fui para a NLT, projeto realmente que me consumiu muito, né? Me envolveu muito, né? Desde a criação até aí ao voo cruzeiro, que a gente chama, né? Que está agora. E na NLT, novamente, eu me associei à Telcomp. Não só a Telcomp, a Bink, a BESE e várias associações. Então, eu sempre gostei muito dessa atuação em associações. Porém, esse desafio no Instituto, eu falo que não foi uma decisão minha, né? Uma convocação. Eu fui convocado, não fui nem convidado, fui convocado. Então, eu tive essa oportunidade de poder contribuir mais para o setor. Então, fiquei 6 anos e meio na NLT. Eu acho que eu tenho um conceito muito pessoal, Thelma, de que existe um prazo de validade do executivo nas empresas, entre 5 e 10 anos. Se você fica menos de 5 anos, você não deixou ali.
o seu legado, né? O seu DNA na empresa. Eu acho, tem exceções, sempre tem exceções. Se fica mais de 7, 8, 10 anos, eu acho que você vira meio paisagem, você fica meio com o sobrenome da empresa. Então, não que eu quisesse sair da NLT, de jeito nenhum, um projeto muito bonito que eu me empenhei desde o começo, e foi um projeto que, como eu falei, que me consumiu muito, porque foi um projeto pessoal. Mas, obviamente, às vezes a alternância de gestão faz bem para a empresa. Então, quando apareceu essa convocação, eu levei para o board, eu falei que tinha aparecido essa convocação do meu nome. Eu também já achava que meu nome já estava sendo muito batido pela NLT, e aí realmente fica um pouco massacrado no mercado, né? André da NLT, André da NLT. E a gente chegou no consenso de que era um movimento interessante para as duas partes, tanto para mim, de assumir um desafio no Instituto, que tem aí um papel muito relevante nesse movimento que o Brasil está se desenhando de fazer o hyperscale de digitalização do país. E NLT, obviamente, né, tomar novos rumos, ou pelo menos ter uma nova gestão que desse mais gás para a empresa. E a gente acabou tendo a felicidade de encontrar o Fábio Ribeiro, que estava saindo da Vero, e foi muita coincidência, porque eu acabei saindo da NLT, o Fábio Ribeiro saiu da Vero, e a gente acabou fazendo uma transição super tranquila, super bacana. Ele é um cara que tem meu apreço, um cara que é do mercado, conhece o mercado, conhece os sócios da NLT, conhece grande parte do time também da NLT, e aí ele pode até falar um pouco mais, mas teoricamente era a pessoa ideal até para assumir essa função, uma pegada mais comercial, uma pegada mais pujante, né? Assim, eu já estava já um pouco, não é cansado, mas assim, eu estava visando projetos maiores na NLT, e, obviamente, o Brasil ainda tem aí uma mentalidade corporativa de fechamento de contratos com grandes empresas, né? Os gestores de TI que costumam ter o orçamento na mão, eles preferem não arriscar com empresas inovadoras e disruptivas, né? Diferente de Europa e Estados Unidos, que tem muito isso, aqui no Brasil tem esse estigma de que, não, eu vou fechar com a Vivo, vou fechar com a IBM, vou fechar com a Cisco, que é mais, assim, eu não me arrisco, entendeu? E aí acabam gastando muito mais dinheiro e tendo muitas vezes decepções que eles jogam pro terceiro, né? É, é, entendo. Não, que legal, que bom que foi tranquilo. Pessoal, para quem chegou agora, a gente estava fazendo uma pergunta pessoal, tá? A gente não começou ainda. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar uma tolerância só das 9h05, tudo bem? Para o pessoal chegando, a gente sempre faz essa. Faltam 2 minutinhos só, Uhum, e aí a gente começa a dar o play. claro. Aqui a gente E está entre sobre amigos, né, essas praticamente, né? associações, tá tudo sobre IoT, né? Como é que é? Você falou das associações, mas esqueceu da comunidade do Tudo sobre IoT, né? Não, Para quando eu ser falo do nosso associação, eu falo time. de ponto .org, né, de associações no sentido literal da palavra, né, que até o Instituto acaba sendo também uma associação. Eu mudo o nome, mas assim, o CNPJ, né, o tipo de empresa que eu chamo de CNPJ, é uma associação. Só que o Instituto, ele está ligado à frente parlamentar, a diferença é essa. É uma associação que tem aí um termo de cooperação técnica com a frente parlamentar. Eu não sei se o Tudo sobre a IoT chega a ser uma ONG, uma MAORG. Não, não, Pois não, é. Mas tem o não. mesmo valor, né? Uma comunidade tão grande quanto a de vocês, obviamente, tem o seu peso no mercado. Não, e assim, isso que você estava comentando na LT, porque o braço técnico, você entrava também, né? E assim, acho que influencia o seu conhecimento tanto comercial como técnico, né? Mas lá já tem um braço forte técnico, né? Doutor William Araújo. O Araújo ali é meu braço direito, assim também, assim como a Isla, também há 20 anos comigo. É uma pessoa de extrema confiança, competência assim inquestionável, que na NLT ele deixou a marca dele ali e continua deixando a marca dele muito forte. Ah, legal. A Aisla está organizando para mim conhecer o Fábio. Ele veio Ah, para legal, São Paulo, legal. mas acabamos não dando agenda. Deixa eu ver. Bom.
pessoal está entrando, então vamos oficialmente agora começar o nosso Master Things. Para quem for ver o replay, vai acessar a gravação. Vocês estão vendo a minha imagem? Tá invertida. Tá Tá top. invertida. Tá no landscape aí. Isso. E agora? Agora tá ótimo. Ah, Agora então pode tá bom. falar. Então tá bom. Então tá bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre regulação 5G e IoT, o que vem pela frente. Bom, a gente sabe que o setor de telecom, soluções digital, vive um momento decisivo. A gente fala sobre infraestrutura, sobre o 5G, data centers, que para mim é o grande tema do ano, além dos agentes AI, né? Segurança digital e incentivos regulatórios. E essas decisões que estão sendo tomadas agora, ela impacta diretamente o futuro da IoT. Então, nosso objetivo é discutir esse assunto com profundidade. Então, a gente convidou o André Martins, que ele assumiu em janeiro como presidente executivo do Instituto Brasileiro de Telecomunicações e Soluções Digitais, conhecido como IBTD, e é um braço técnico da Frente Parlamentar de Telecom no Congresso Nacional. Então, o objetivo hoje é a gente entender qual o papel do IBTD nesse ambiente regulatório, quais são essas pautas legislativas que vão moldar o setor, como as políticas públicas estão impactando o IoT, 5G, infraestrutura digital como um todo. O que nós, como profissionais ou empresas privadas, precisamos olhar e acompanhar agora, e também se a gente vai ter uma oportunidade de participar mais ativamente desse processo e como vai ser. Então, assim, essas respostas eu também não tenho. O André, a gente não conversou antes sobre o que vai ser apresentado, até porque quando a gente começou a falar dessa reunião, era muito recente, ele ainda estava assumindo o cargo para entender como é que ia ser o movimento. Por isso que a gente marcou agora para março, porque com certeza ele já tem aí alguma semana já atuando com mais informações para explicar para a gente, tá? A ideia é que a gente faça em forma de bate-papo. Então, não vai ter compartilhamento de informações. Obviamente que ele vai compartilhar com a gente um documento que vai ficar no replay para a gente conhecer mais e poder aprofundar, compartilhar com os nossos times, com os outros líderes das nossas companhias. Então, fiquem à vontade para perguntar, levantar a mão e interagir, tá? Falando sobre o profissional André, ele já atua há décadas no setor de telecomunicações e também sempre muito próximo de relações institucionais, de associação. Então, não é à toa que o nome dele que foi escolhido para esse movimento, para presidir o IBT. Ele também tem uma consultoria, é professor na Startse University, palestrante e painelista. Então, André, obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Obrigada a todos que estão presentes e fiquem à vontade para a gente compartilhar, interagir aqui, tá bom? Vamos lá, então, André, se quiser falar um pouco sobre o que é esse ITBD, como surgiu, qual a função, conta um pouquinho para a gente da história, fala sobre o seu time, como é que está sendo posicionado e por que surgiu, né? Por que agora temos essa frente parlamentar? Então, primeiro, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder falar com você e a comunidade do Tudo sobre a IoT. Sempre bom prestigiar esse grupo tão coeso e tão proeminente aqui do mercado. Assim, décadas de telecomunicações você acaba entregando a cidade, né? Assim, muitos anos é melhor. Mas antes de falar sobre o Instituto, deixa eu dar uma, uma pinçada sobre o mercado para a gente poder entender o que nos levou
a instalar a frente parlamentar e, obviamente, também colocar o Instituto junto à frente parlamentar. E aqui, obviamente, a gente tem pessoas de várias idades, né? Os 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. E eu me encaixo aqui nos 50 a mais. Hoje eu estou com 52 anos de idade. E assim, nós temos um privilégio muito grande, porque nós passamos por um movimento muito forte do mercado, que foi a implementação da internet no mundo. Nós saímos de uma época que não havia internet, não havia essa comunicação via internet, era comunicação via telefone discado, sem vídeo, sem nada, para uma comunicação totalmente como a gente está agora, por vídeo, online, com um monte de gente, podendo gravar, depois faz streaming. Então, assim, é uma revolução que a gente passou, mas uma revolução que teve seu tempo, né? 30 anos, 20 anos que seja. Então, foram processos muito cirúrgicos e muito relevantes no mercado. E nós passamos por algum desses processos. Nós passamos pelo surgimento da internet, passamos pelo surgimento do smartphone, passamos pelo surgimento do 4G e agora, por último, o 5G. E nós ainda vamos passar por muitos movimentos, como aí o 6G, como a IA e como tantos movimentos que estão acontecendo. Eu estive agora em Barcelona, na Mobile World Congress, e assim, é impressionante o efeito que a inteligência artificial vai ter, não no nosso cotidiano, também no nosso cotidiano, obviamente, mas as redes de telecomunicações, a infraestrutura, está tendo que ser totalmente remodelada para suportar os movimentos de IA que estão surgindo. Então, nós que ainda estamos aqui nos 50 a mais, 40 a mais que seja, ainda vamos ver uma curva exponencial de mudança digital no mundo, o que nos dá muito prazer. Talvez nossos filhos vão ver movimentos que a gente não vai ter o acesso, mas assim, veremos, talvez a nossa geração tenha sido a última geração que vai conseguir ver o movimento pré-histórico de comunicação para um movimento tão avançado que vai ter daqui a 10 anos, praticamente. Então, isso, Ô, primeiro, é gratificante demais passar por isso, né? André, a gente não só passou, né? As pessoas da nossa cidade passaram, mas eu acho que grande parte do time que está aqui construiu isso, Sem dúvida, né? A gente né? acabou suportando esse movimento. É por isso que é o que eu comentei, né? Eu acho que o assunto do ano não é mais só telecom, é data center também, né? Porque é transportar e processar todos esses dados. E aí a gente chega aqui no cerne da questão que é o do Instituto e da frente. Então, o ex-ministro Juscelino Filho, quando teve à frente da pasta, ele percebeu que não havia um movimento coordenado de soluções digitais no país. Ele não é engenheiro, ele não é do ramo, assumiu a pasta há uns 3 anos e acabou tendo aí uma visão de que, poxa, espera aí, esse mercado de telecomunicações é muito importante, é muito relevante e ele é fundamental para levar o Brasil para o lugar de destaque que ele merece. E quando ele saiu da pasta e passou o bastão para o nosso amigo Frederico Siqueira, os mais íntimos de Fred, o ministro Frederico, o Frederico deu continuidade a esse movimento juscelino que era muito pujante. É, e o Juscelino não conseguiu ficar ali quieto. Ele procurou uma forma de tentar contribuir para o mercado de telecomunicações. E ano passado, então, ele fez um movimento bem ousado, que foi conversar com os parlamentares, tanto do Senado quanto do Congresso, de instalar uma frente parlamentar mista de telecomunicações e soluções digitais. Para quem não está ambientado no ambiente político, nós temos hoje mais de 200 frentes parlamentares no Brasil. Algumas são super relevantes, como a Frente Parlamentar da Agricultura, que é a bancada ruralista, que a gente conhece nos jornais como bancada ruralista. Tem a Frente Parlamentar de Segurança Pública. Então, tem várias frentes parlamentares muito relevantes no país. A Frente Parlamentar de Logística também. Então, tem algumas frentes parlamentares que são muito relevantes. E no fundo, a frente parlamentar ela surgiu no país com uma maneira de você polarizar assuntos ou organizar os assuntos de maneira adequada, e de maneira que o Congresso conseguisse entender. E como é que uma frente parlamentar consegue fazer essa organização desses assuntos técnicos de agricultura, técnicos de logística, técnicos de segurança pública ou técnicos de telecomunicações? Através de uma entidade com o CNPJ formado, que é um instituto.
Então, a Frente Parlamentar da Agricultura tem o IPA, tem o Instituto de Agricultura, que dá suporte técnico à Frente Parlamentar, que é um dos institutos mais respeitados hoje do país. Assim como a de Logística também tem um instituto que dá suporte a eles. E não seria diferente com a Frente Parlamentar de Telecomunicações, que, obviamente, por ser um assunto, por mais que a gente tenha construído e suportado essa transformação digital do país, né, se pegar um advogado, economista, contador ou médico para falar de telecomunicações, não é matemática, não é português, é ciência. Então, um instituto que dê suporte técnico à frente parlamentar em telecomunicações é essencial. E por isso que a Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais, ela foi instalada em dezembro e já tinha o projeto de um instituto pronto nas mãos dos parlamentares. Tanto que eu estava lá na instalação da Frente Parlamentar em Brasília, né, em 16 de dezembro, eu fui lá prestigiar a Frente Parlamentar, eu já estava com um dos nomes sendo cotados para a cadeira, e ali, quando eu vi o movimento todo, muito pujante, com muita presença, com o ministro Federico dando apoio à frente parlamentar, com a Anatel dando apoio à frente parlamentar, e eu conversei com os parlamentares, eu vi que o movimento era um movimento muito sério. E todos estavam muito empenhados em realmente fazer com que o país crescesse através da transformação digital. E eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido para essa cadeira e de, em 2 meses, já estar contribuindo de maneira bem relevante para o movimento. Pode falar, Thelma. Tá no mudo. André, assim, essa formação de instituto, quem banca isso? É o próprio governo federal? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é: por que esse tipo de ação e papel não foram ou poderiam ser feitos por associações? Porque eu vi muito movimento da APRIA, para quem não conhece, a APRIA, Associação de Inteligência Artificial no Brasil, a gente querendo fazer esse movimento, né? Querendo essa influência e participar ativamente nas regulações no que tange inteligência artificial. Queria entender mais esses processos. Então, vamos Desculpa dividir. até uma ignorância, porque Não, isso não, não, mas assim, a sua pergunta é uma pergunta bem pertinente, porque para mim também era um pouco difícil de entender esse contexto. E hoje eu estou muito à vontade com esse tema. Então vamos lá. Primeiro o seguinte, todos os institutos ligados à frente parlamentares, aliás, todas as associações, todas, né, .org, são mantidas por empresas, né, por entidades privadas. É difícil o governo apoiar esse tipo de iniciativa. Então, o governo tem seu orçamento, ele tem suas diretrizes orçamentárias e, obviamente, manter institutos e associações não é objetivo do governo. Então, tanto o Instituto de Agricultura, quanto de Logística, quanto de Telecomunicações, ele é mantido pelas empresas do setor. Tá? Não há nenhum dinheiro do governo que vem para o instituto que eu hoje estou à frente. Então, todo o nosso orçamento ele é baseado em contribuições dos nossos mantenedores. Tá? E quem são os mantenedores? São empresas do nosso ecossistema. E a gente cai numa segunda pergunta sua. Você pergunta assim, por que as associações não poderiam ter esse papel? As associações, Thelma, elas são muito mais narrow down, elas são muito mais incisivas. Por exemplo, uma, uma ANEL, uma Telcomp, elas são associações de telecomunicações. E quando eu falo de telecomunicações, de operadoras. Né, operadoras competitivas, tem a Connex, que são operadoras MNOs, você tem a Brintel, que é de torreira, você tem a BET, que é de radiodifusão. Então, as associações, elas são partes de um quebra-cabeça do ecossistema de soluções digitais. E o Instituto, ele vem para agregar todas essas associações, todas essas camadas do nosso mercado. Você, mais do que ninguém, sabe que no mercado de IoT, por exemplo, que a gente atuou junto por muito tempo, o mercado de IoT ele não depende só de conectividade operadora. Você tem o vendor, você tem o fabricante, você tem o provedor de software, você tem o provedor de nuvem, você tem o data center, você tem vários players desse ecossistema que não são especificamente de telecomunicações. Eu garanto que eles não estão presentes, por exemplo, numa associação de telecomunicações. Eles estão presentes em uma associação de inteligência artificial, numa associação de data center, entendeu? Então, as associações, elas são muito
específicas. E isso trouxe muita dificuldade para o parlamento e para agências. Porque imagina o seguinte, né? E eu agora posso falar porque eu estou do lado de cá. Como é que você vai escutar várias demandas de várias associações que querem puxar para o seu lado, né? A associação Conex quer puxar para operadoras de grande porte, a Telcom e a Anel para as PPPs, a BDC para o Data Center. Então, cada um quer beneficiar o seu setor. Mas qual o impacto setorial que tem em outros players de ecossistema? Então, essa análise crítica fica muito difícil de ser feita de maneira agnóstica, porque eles são sempre cirúrgicos e temáticos. E para o parlamento era muito difícil, porque agora, tendo uma inteligência legislativa no Instituto, o que a gente percebe? A gente percebe que tem projetos de lei que são sinérgicos, mas são divergentes. Por quê? Porque um foi feito por um deputado que foi influenciado pela associação A. O outro foi feito pelo outro deputado pela associação B. Então, no fundo, todos os projetos que estão ali sinérgicos têm um objetivo em comum, que é beneficiar o setor, mas com diretrizes diferentes, que beneficiam mais uma parte do que outra parte, o outro quer beneficiar mais uma parte do que a outra parte. Então, o papel do Instituto é prover a esses parlamentares, prover ao Ministério das Comunicações, prover à Anatel, como se fosse um bridge, sabe assim? A gente faz a comunicação do setor como um todo para a frente parlamentar, que vai atuar junto ao Congresso e ao Senado. Guido, quer fazer sua pergunta? E quem são os mantenedores? Para mim, empresas privadas, né? A gente tem operadoras, a gente tem prestadores de pequeno porte, a gente tem fabricantes, a gente tem Isso empresa é de data center. público. É público quem. Se a gente quiser participar, Sim, 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 sim. Aí tem um modelo comercial de contribuição, né? A gente fez um modelo bem democrático, onde a empresa pode somente se filiar ao Instituto para poder ter acesso aos conteúdos que nós produzimos, são estudos técnicos, recomendações técnicas, estudos mercadológicos, tem todo um portfólio de serviços que o Instituto provê. Ele pode também, além de se filiar, ele pode também adquirir uma cadeira num comitê temático para poder aí sim influenciar e inferir no setor, porque, de novo, né, as pautas que vão ser direcionadas para a frente parlamentar, elas são inicialmente tratadas nos comitês temáticos. E somente depois do comitê temático definir aquela pauta, definir a recomendação técnica, fazer a votação, aí sim aquela pauta sobe para a frente parlamentar. obrigada. Pessoal, quem chegou depois, a reunião é totalmente interativa, então fiquem à vontade para perguntar, interagir direto com o André, tá bem? A pergunta é como É, contribuir, né? Como a gente pode contribuir nesse grupo que a gente debate diariamente a IoT, né? Junto ao Instituto, né? Aí o caminho é esse, né? A pauta é aberta, você pode interagir diretamente, né? Pode, Essa é pode. Aí uma. quem tiver interesse, a gente pode depois passar mais contatos, a gente depois fala no privado. Existe um modelo comercial de contribuição, tá, do Instituto, e obviamente aí tem os comitês que eu vou abrir para vocês como é que funciona direitinho, mas a gente está super aberto aí a receber contribuições, tanto de empresas privadas como de associações, que eu também vou explicar sobre isso, tá? tá. O André, mas assim, para participar desse movimento tem que investir. Sim, sim, não tem jeito, né? Tá. Assim, você tem que investir. Tem que investir, porque, de novo, né, para você fazer parte, se filiar ao Instituto, o Instituto, assim, como eu já fui de associações, o que me incomodava nas associações? A gente pagava uma contribuição e ainda trabalhava para a associação, nos comitês. Tinha que ir lá, fazer pauta, fazer estudo, né, deliberar e tal. Então, não era uma coisa fácil. Assim, eu falo que quem é associado a alguma associação e atua, você acaba trabalhando duas vezes. Você trabalha para a tua empresa e trabalha para o mercado. E geralmente esse outro trabalho para a associação é um trabalho não remunerado, ao contrário, ele é dispendioso. Você gasta dinheiro e gasta tempo com a associação. E no Instituto eu tive o cuidado de fazer uma coisa diferente. Como a gente tem um suporte técnico muito forte de escritório jurídico, escritório de BI legislativo, a gente, na verdade, dá suporte ao comitê. Então, os participantes dos comitês, eles vão entrar somente com conhecimento.
conhecimento e deliberação. Porque, no fundo, a preparação de pauta, de informações adicionais, a parte de secretariado, tudo é feito pelo Instituto. Então, o papel do participante do comitê é estar presente na reunião. Talvez ele vai gastar um tempo anterior e um tempo posterior para poder ler a pauta, ler os documentos que foram enviados, para poder chegar na reunião e ser produtivo. E depois poder ler a ata de reunião né, e acompanhar o andamento das atividades pelo Instituto. Mas, assim, o grande diferencial do nosso Instituto em relação às associações é que realmente o Instituto vai fazer o trabalho grosso, o trabalho braçal de suportar os comitês. Aí eu vou dar só um exemplo, tá, de governança. Vamos imaginar o seguinte: nós temos um comitê que é destinado a espectro terrestre e não terrestre, frequências licenciadas e não licenciadas. E vamos supor que vem uma pauta do leilão de 450, que aí está, né, uma discussão aí hoje bem polêmica. E vamos supor que os participantes do comitê não fiquem à vontade para deliberar ou para votar uma pauta dessa. E fala o seguinte: Instituto, a gente não está à vontade de poder deliberar sobre esse tema e a gente queria chamar a sociedade, chamar outros participantes que não fazem parte do Instituto para opinar sobre o assunto. Então, o Instituto vai propiciar e vai organizar e realizar um workshop técnico sobre espectro. Então a gente prepara o local, a gente chama a gente faz os convites das entidades necessárias, Anatel, Aneel, por exemplo, Minicom, empresas relevantes, consultorias, e a gente prepara todo o ambiente para que esse workshop seja realizado, prepara a pauta e depois faz os devidos resumos para entregar ao comitê o estudo obtido com aquele workshop, para que aí sim o comitê consiga deliberar sobre aquele tema com competência, tá? Ou pode ser workshop, pode ser, por exemplo, um outro caso. Queremos fazer um estudo de impacto tributário do Redata. Qual é o impacto tributário do Redata? Assim como a gente fez do Fistel, qual é o impacto tributário para o governo de isentar IPI e vários impostos para o Redata? Aí a gente procura um instituto ou outra entidade que seja, que faça esse tipo de estudo financeiro, como IP Digital, como IDC. A gente prepara esse estudo, o instituto paga por esse serviço e entrega esse estudo para o comitê. E, de novo, é o instituto que faz isso. Não tem taxa extra, não tem nada disso. Tem um tipo de filiação que o próprio instituto também provê ao filiado estudo técnico e científico, mercadológico, sobre um tema que ele pedir. Então, a gente tem categorias de filiação. Filiação simples, filiação premium, filiação com cadeira. Tem vários tipos de filiação, tá? Então, esse é o papel do instituto. Eu queria só fazer um comentário. Eu estou vendo assim uma proliferação, né, de institutos e entidades, né, praticamente todas têm que ter o seu sustento, né? E eu acho que o assunto IoT, entendido como uma gama ampla de tecnologias envolvidas, né, poderia agregar essas associações de formas que você tem aí um contexto onde você tem sensores, onde você tem rede de comunicação, onde você tem plataforma e aí inteligência artificial, né? O IoT tem essa característica de agregar uma série de tecnologias com um objetivo final, né? Toda essa parte de transformação digital das indústrias é uma coisa extremamente importante e tem impacto até sobre o PIB, né? O que a gente tem notado junto às indústrias, elas estão numa fase assim de um certo desinteresse pelo crescimento, juros altos, uma série de problemas desse tipo. As tecnologias mais modernas a serem aplicadas vão ficando para depois, né? Não, agora é cortar custo, cortar custo, cortar custo, né? Então, na verdade, essas tecnologias do IoT podem ter um impacto até sobre o PIB, né?
portanto, é importante chamar a atenção do governo a respeito desse assunto, né? Talvez um espalhamento de entidades enfraquece cada uma delas, né? Porque, primeiro, que os empresários não têm tempo para participar de cinco, seis, sete entidades, né? É uma questão de tempo, é uma questão até de interesse, né? De pensamento. Bem, no fim do dia, tudo isso vai me levar para onde, né? Então, acho que o IoT, tomado como uma tecnologia de várias tecnologias, precisa fazer um esforço de caracterizar isso com as consequências industriais nas cidades e tudo mais, né? Senão a gente vai ficar discutindo telecomunicações, tarifa de telecomunicações. Isso, vamos dizer, já está no dia a dia, né? Não tem lá muito o que fazer a nível de comissões parlamentares e tal. Enfim, é o que eu penso. Acho que tudo isso exige um pouco mais de meditação, né? Mas acho que sempre que você une forças, você está trazendo um peso maior para essas entidades, né? Bom, enfim, comentários. Acho esse comentário muito válido, e eu me identifico muito com o que você acabou de falar, porque, veja bem, por que que a gente teve uma proliferação tão grande de associações no nosso mercado? Porque não tinha uma frente parlamentar dedicada a esse tema e não tinha um instituto dedicado a esse tema. Tá? Se você for para o mercado como o agro, que é um mercado muito amplo, e que responde por um terço do nosso PIB nacional, você vê que também tem associações, tem o Conecta Agro, tem algumas associações que são muito relevantes, mas o instituto que dá suporte à frente parlamentar, ele é o maior que tem hoje no país, praticamente, tá? É um dos mais relevantes. Então, o agronegócio, ele conseguiu se consolidar de maneira mais estruturada, porque a frente parlamentar nasceu há anos. Então, já conseguiu meio que organizar esse setor e dar suporte técnico e financeiro para o setor. E eu acho que a gente está entrando tarde demais. Tá? Assim, a gente está entrando depois do tempo necessário. Mas nada impede que a gente consiga agora puxar esse cavalo pelas rédeas e realmente organizar e trazer para o setor o que ele mais quer, que no fundo é o quê? Pautas que sejam resolvidas rapidamente, sem essa morosidade que a gente enfrenta hoje no Congresso, e que sejam relevantes para o mercado, que tenham impacto realmente financeiro para o mercado, tenham impacto de implementação para o mercado. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as pautas que estão em voga, mas assim, eu concordo com você que eu acho que a gente passou do ponto e hoje vamos ter que fazer algum acerto de rota ali para poder agregar essas associações dentro do Instituto e trazer um pouco de sinergia para o mercado. E o que você falou faz muito sentido. O empresário não tem dinheiro orçamento para pagar cinco, seis associações de marketing de instituto. Eu mesmo, como a empresa que eu trabalhava antes, eu cheguei a ser associado de seis associações. Em algum momento eu Gente do falei, céu. infelizmente eu não consigo manter isso. E eu encolhi, encolhi, encolhi. Naquela época eu escolhi ficar só com a Telcomp. Mas assim, eu fui muito feliz na minha jornada de associação com a Conecta Agro, por exemplo, pela NLT. Então, tem associações, às vezes você tem que fazer escolhas, mas o ideal é pegar o melhor de cada uma delas. A Eu outra acho que opção é você agregar todas, né? Aquelas assim de grande relevância, né? E talvez conseguir um ajuste aí de participação coletiva, né? Ao invés desse fracionamento que existe hoje. deixa eu aproveitar o teu gancho, antes de passar a palavra aqui para o Sandro e para a Isla, que estão pedindo aqui a voz. Uma coisa que a gente fez aqui no Instituto, até para dar essa voz setorial, Celi, a gente, além de ter sete comitês técnicos, a gente criou um comitê consultivo. Esse comitê consultivo, ele é formado somente por executivos de associações. Qual é o papel desse comitê consultivo? Tudo que for votado e pautado pelos comitês técnicos
antes de subir para a frente parlamentar, ele passa pelo comitê consultivo, para que esse comitê consultivo faça uma análise de impactos setoriais. Então, por exemplo, o comitê de espectro, tá? É, pautou lá um tema específico lá de redes privativas. E aí, quando subiu para o comitê consultivo, alguma das associações, alguns representantes de associações, identificou que tinha um impacto negativo no setor de agronegócio, por exemplo, tá? Então, o comitê consultivo faz uma recomendação naquela pauta, volta para o comitê técnico e o comitê técnico vai acatar ou não aquela recomendação. O comitê técnico ele é soberano. Se ele discordar daquela recomendação, ele pode encaminhar a pauta diretamente para a frente parlamentar. Mas existe esse firewall, né, que é o comitê consultivo, que é composto por executivos de associações. Então, NEL, Abrint, a BDC, a Brintel, então Torreira, Data Center, PPP, operadora, está disponível lá. Eu chamo de o famoso repique, né? A empresa está lá no comitê técnico. Foi voto vencido naquela pauta. Ele pode ligar para o seu presidente da associação e falar: olha, vai subir uma pauta específica, pondera aí porque eu fui voto vencido aqui e eu não concordo com isso. E se o presidente da associação que ele faz parte convencer os outros lá, pode voltar a pauta para o comitê técnico. Então a ideia, na verdade, é essa sinergia, é trazer a visão corporativa, a visão mercadológica, mas também com aspecto setorial. Bom, Sandro, né? Thelma, eu tô aqui intermediando já, desculpa, tá? Claro, tá certo. É o Sandro primeiro. Tá, bem. Tudo bem, Primeiro, Sandro? prazer, André. Tudo bem? Tudo bom? Que bom te ver novamente. A pergunta estava indo no que você começou a falar agora, basicamente, né? Quais são os principais projetos hoje ou diretrizes que o Instituto tem de relevante, que tem tocado, tem começado a se envolver, né? É muito recente o Instituto, né, logicamente, mas imagino que tenham pautas mais relevantes. Aquilo que você pode comentar com a gente, e quais são as pautas hoje que estão realmente... Eu tenho algumas na minha cabeça, 450 MHz, PGMC, mas isso não entra, não passa por você com certeza. PGMC é a Anatel, né? Acredito. E Ministério das Comunicações, né? Mas quais são as pautas efetivamente hoje que a gente pode ver uma atuação do Instituto e que são relevantes, mexem com o nosso dia a dia? Redata é um deles, logicamente, né? É. Mas O Redata, por um acaso, foi a primeira nota técnica emitida pelo Instituto, tá? E assim, mas eu já falo primeiro dos comitês, depois eu falo do Redata. A gente dividiu o Instituto a atuação do Instituto em 7 comitês, todos baseados em camadas do nosso mercado. Então, vocês vão perceber uma coisa complementa a outra. Por exemplo, a primeira comitê, que para mim é um dos mais importantes, é o Comitê de Infraestrutura Crítica e Soberania Digital. Ele é focado especificamente nos cabos submarinos e backbone de alta capacidade. Tá? Eu corrigi uma fala da frente num evento lá, que eles tinham uma percepção, assim como a Anatel, de que o Brasil tinha, sei lá, 600, 700 cidades que não tinham fibra ótica ainda. O resto já tinha. Praticamente 5 mil cidades com fibra ótica. E aí eu fui corrigi-los. Falei, olha, vamos lá. Vamos definir primeiro o que é fibra ótica? Tá? Fibra ótica não é chegar a fibra ótica na casa do cliente. Fibra ótica é ter um backbone em fibra ótica de alta capacidade. Então, é muito comum ter um provedor lá no sertão que pega o sinal de internet via rádio, via link de rádio, joga lá num roteador, joga numa OLT e faz o seu desmembramento ou ramificação de fibra ótica naquela cidade, naquela comunidade. E hoje isso é entendido como cliente de FTTH para a Anatel. Só que assim, ele é um cliente de fibra, realmente, mas a cidade não está fibrada. A cidade não está ligada ao backbone de alta capacidade que o país tem. Então, na verdade, o que a gente tem hoje são 1.207 cidades que não têm backbone ótico. Parece pouca diferença, mas a gente sabe que tecnicamente é não é muito. totalmente diferente uma experiência você estar conectado a um backbone ótico do que estar num backbone de micro-ondas, ainda mais com o advento das novas tecnologias Praticamente de IA, enfim. um quinto dos municípios. Exatamente, 20% dos exatamente. municípios, mais ou menos. Exatamente. Então, de novo, o primeiro comitê técnico que a gente criou aqui foi o Comitê de Infraestrutura Crítica e Soberania Digital para tratar desses temas. Por exemplo, ontem eu estava no Rio
num evento da DKIX, que é um dos maiores exchange point do mundo, né, que abriu aqui há um ano aqui no Brasil sua presença. E tinha uma. Eu fui explicar sobre o Instituto e depois de mim entrou o Rogério Mariano e o comandante Ricardo Rodrigues para falar um pouquinho do Comitê Brasileiro de Proteção de Cabos Submarinos. A gente está vendo esse, esse terrível guerra lá no Oriente Médio. E para quem não sabe, existe uma concentração de cabos submarinos naquele canal estreito ali que passa perto de Omã, né? Omã é um país pequenininho, mas que ele é praticamente todo o PIB dele é baseado em receitas de passagem, ou de cabo de fibra ótica submarino, ou de petroleiro que passa ali. É onde ele ganha o dinheiro dele. O país vive disso, vive direito de passagem, praticamente. E uma guerra naquele estreito ali, ele leva a gente para uma possibilidade de apagão digital. Se alguém resolve ali cortar aqueles cabos ou fazer um bombardeio que danifique os cabos submarinos, a gente perde conectividade com a Ásia, que tem grande parte do conteúdo, grande parte do processamento. Então, os cabos submarinos têm uma relevância no nosso mercado digital absurda. E o Brasil é um dos países mais bem conectados. A gente tem a cidade com o maior número de cabos submarinos, que é a Fortaleza. Temos São Paulo, temos Rio, temos Porto Alegre, temos também Bahia. Então, tem cidades que são muito bem conectadas com cabo de fibra ótica submarino, mas que não têm uma política de proteção. E a Marinha divulgou ontem nesse evento um exercício que eles fizeram simulando um ataque e a resposta militar a um ataque em cabo submarino. E vou te falar, foi um exercício espetacular, mas mostra claramente que a gente tem que se preparar melhor. Não que vai acontecer aqui, mas assim, se acontecer, a gente tem uma. Ó, vou dar só um exemplo, tá? Um corte de cabo submarino, segundo o levantamento lá do comitê, ele gera um prejuízo de 2,5 milhões de dólares. Um incidente. Um incidente. Então a gente teve vários incidentes no Brasil nos últimos anos, que foram, obviamente, aí mitigados com redundância de outros cabos. A gente quase não sente porque é bem conectado. Mas isso gera uma perda de receita para o mercado muito grande. Então, esse comitê, ele trata especificamente disso, não só dos cabos submarinos, mas do backbone óptico de alta capacidade. Aí, de novo, entrando aqui no nosso Brasil continental. Imagina que a gente tem aí os tubos de conexões, que eu faço analogia do meu amigo Cleiton, de 10 polegadas chegando em Fortaleza, de 10 polegadas chegando na Praia Grande. E ali é maravilhoso, data center, tubulação, entra dado, sai dado. Mas quando você sai de Fortaleza para ir para Belém, para Teresina, você não tem backbone óptico de alta capacidade. Você tem fibras aéreas no meio do mato. Eu falo porque eu trabalhei com isso. E você vende isso. Como é que você compra um backbone nos Estados Unidos? Você compra um backbone de 1+1, né? É uma rota principal e uma rota redundante. Sabe como é que a gente vende no Brasil? 1+3, 1+4, 1+6. Por quê? Porque você com 6 fibras indo de Fortaleza a Belém do Pará, você vai ter 2, 3 todo dia fora do ar. Porque pega fogo no canavial, pega fogo não sei aonde, corta, caminhão que bate no poste, porque as fibras não são estruturadas como backbone, eles são fibras aéreas jogadas no meio do mato. Então, falta a gente, como país, uma preocupação não só em entregar a internet no cidadão, na casa do cidadão, mas prover um framework de backbone de alta capacidade que o país hoje não tem. E aí, linkando, Thelma, com o assunto da IA que você trouxe aqui no começo da conversa, os backbones de alta capacidade para a IA são fundamentais. Hoje, a gente tem uma limitação de energia elétrica para data center com IA. Então, um SP3, SP4 da Equinix, que foi feito ali em Barueri, por exemplo, que tem 900 racks disponíveis, com esse movimento de IA, aquele espaço todinho vai ser ocupado somente 20%. Porque a potência elétrica disponível naquela região só suporta 90 a 100 racks de IA. Ou seja, foi construído um enorme edifício que vai ficar subutilizado fisicamente porque não tem capacidade elétrica para aquilo. E como é que está se fazendo lá fora agora? São feitos agora as nós de data centers. O que eles fazem? Eles fazem mini estruturas data centers
que consomem um absurdo de energia elétrica, vão a 50 quilômetros, fazem outro mini data center conectado com esse, mas em outro ramal elétrico, outro data center e outro, e outro, e outro. Então cria-se uma malha de data centers de pequeno e médio porte, mas que são alimentados com mesmo potência de um data center de grande porte, só que em ramais distintos. E para esses nós de data centers funcionar, você tem que ter uma interconexão entre eles de altíssima capacidade que hoje nós não temos. Mas deixa eu só voltar aqui para os comitês que o Sandro perguntou, então eu vou listar aqui os 7. Então o primeiro comitê é esse, eu já expliquei demais dele, é destinado a backbone digital de alta capacidade e cabo submarino. O segundo comitê é o comitê de expansão e última milha, que quer dizer o quê? É uma continuidade. Eu vou ramificar dos backbones para as cidades vizinhas e vou focar na leste da milha para chegar no cidadão ou na empresa. O terceiro comitê é o comitê de espectro terrestre e não terrestre, né? Rede móveis, celulares e redes satelitais, licenciados e não licenciados. O quarto comitê é o de cibersegurança e resiliência, destinado especificamente para data centers ou centros de processamento de dados, que é onde os dados são processados e ali é onde tem que ter tanto a resiliência quanto a cibersegurança. Temos também um comitê de economia digital, focado em TV 3.0, radiodifusão, OTTs, CDNs, tudo que envolve a camada lógica em cima da camada física está embutido aqui nesse comitê de economia digital. Temos o comitê de conectividade social e acesso remoto, que aí é o Brasil profundo, é aquela borda do país que está totalmente no blackout digital. É, e temos finalmente o Comitê de Inovação e Novas Tecnologias, que hoje ele tem dois temas em pauta: IoT e IA. Então, com esses 7 comitês, a gente tem uma pauta aí, já entrando aqui no ponto do Sandro, que foi o que a gente fez, Sandro? A gente pegou todas as pautas do Congresso, agregamos ela em temas e dividimos para cada comitê. Então, tem comitê que tem, por exemplo, 7 PLs, projeto de lei para ser discutido, e tem comitê que tem 16 PLs para serem discutidos, tá? Aí tem poste, tem frequência, tem, por exemplo, política nacional de infraestrutura e cabos subaquáticos, tem uso do FUST e do Funtel, tem política nacional de soberania digital, temos aqui, vou dar um outro exemplo aqui, ó. É, tem um PL que torna obrigatória a adoção de redes subterrâneas de cabeamento nos urbanos de municípios. E daí vai. Tem N pautas no Congresso que estão hoje dispersas. Então a gente está capturando essas pautas, estruturando tecnicamente e entregando de volta para a frente parlamentar para que a frente parlamentar consiga, junto ao Congresso, lapidar aquele projeto de lei e botar ele como tem que ser colocado em votação e priorizar o que realmente tem relevância para o nosso ecossistema. Não sei se eu te respondi, Sandra, mas eu tentei ser o mais cirúrgico possível, tá? Perfeito, perfeito. Eu vou deixar a Isla que está aí logo na sequência. Tá ótimo, André, obrigado. A Isla, tá no mudo, a Isla. Bom, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Muito obrigada, André, de estar aqui conversando hoje com você, a oportunidade de você compartilhar conhecimento com a gente trazer um pouco da referência do que é o IBTB. IBTD é algo tão novo, né? E assim, eu vi ali nascer o movimento, né? Então, sei realmente que é algo novo. Mas eu tenho uma curiosidade, existe alguma agenda focada em reduzir carga regulatória ou tributária do nosso setor? Excelente pergunta. Aí, assim, existe, tá? O Redata, que eu até não comentei quando o Sandro perguntou, mas o Redata, ele é uma política, um plano de lei que foi votado, assim, vamos voltar atrás. Existia uma medida provisória que instituía o Redata. O que é o Redata? É uma isenção de impostos para investimentos em data centers. Então você podia importar equipamentos sem imposto, você podia ter vários impostos reduzidos ali naquelas data centers. Qual o objetivo do Redata? Atrair investimentos para o país. Então, se você tem hoje uma carga tributária no país de 35% para investimento em data center e você zera isso, você se equipara a outros países em termos de custo de instalação de data center.
Então, quando caiu no meu colo esse Redata, eu comecei a movimentar os peões ali de Brasília. E aí eu pude ver o seguinte, olha, existe a medida provisória que está em pauta, mas pelo que a minha equipe me comentou, não passaria no dia 25 de fevereiro que ia caducar essa MP. Então, a gente começou a articular qual seria o plano de contingência do Instituto e da Frente Parlamentar para manter essas medidas, né, essa isenção fiscal para os investimentos data centers. E como a gente viu claramente que a MP não seria votada, não seria pautada, até pelo Executivo, a gente recomendou tecnicamente para a Frente Parlamentar que fosse criado um novo projeto de lei do Redata, extraindo completamente o texto da medida provisória. Então a gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V. De novo, tá? É meramente articulação política. Como aquilo não ia ser votado e iria caducar, a gente pegou o mesmo contexto e trouxe para um projeto de lei. Então a frente parlamentar foi no Congresso, foi no Senado, falou com os presidentes das duas casas e chegaram a um consenso que realmente essa é a melhor solução. E eu fiquei muito feliz porque o documento que nós emitimos foi que serviu de base para isso, tá? E em 3 dias da emissão da recomendação técnica para instalação do projeto de lei, né, para submissão do projeto de lei, foram 3 dias. Então foi uma coisa muito rápida. E aí a minha felicidade foi que, poxa, funciona. A inferência aqui do Instituto junto ao Congresso funciona. Então vai dar certo. E o projeto de lei foi submetido, foi o deputado Aguinaldo que submeteu. Ele, inclusive, quando eu estava com ele, ele falou assim: olha, não vamos aceitar nenhuma emenda para poder votar com celeridade. E no dia 24 de fevereiro, a Câmara dos Deputados votou, conforme combinado, no meio da noite, mas votaram, porque era importante votar no dia 24. Dia 25 seguiu para o Senado. Por mais que tivesse sido acordado com o Senado que seria votado, mas surgiram outras pautas prioritárias no Senado e o Senado acabou não votando o PL do Redata. E não votou ainda, tá? Então a gente está numa articulação política lá com o Senado para poder votar e estamos tratando de que maneira iremos tratar esse ato temporal entre a caducidade da MP e a sanção da PL do Redata. E a PL do Redata é o que você falou, ele traz isenção de impostos para investimentos em data centers. Aí, dando continuidade aqui à sua pergunta, tem vários projetos de lei que isentam, desoneram ou reduzem carga tributária para investimentos em tecnologia. A grande questão aqui, Aíla, e aí eu vou ser muito sincero com você e com todos aqui presentes, é que a gente tem que ser um pouco mais assertivo nesse benefício. Vou dar um exemplo, é, por exemplo, se eu faço investimento em São Paulo, no centro de São Paulo, assim, no município de São Paulo é uma cidade que tem uma densificação de consumo muito alta. Eu não preciso de incentivo fiscal aqui em São Paulo. Agora, se eu tenho a mesma empresa que vai fazer um investimento num data center em Caicó, lá no Rio Grande do Norte, em Currais Novos, ou em Souza, ou em Pereiro, lá no Roberto Abrizanetti, é diferente. Você tem que incentivar aquele investimento. Por quê? Porque não tem densificação de consumo que faça aquele investimento retornar para você em 2, 3, 4 anos. É por isso que não é feito investimento. Então, a gente tem que ter uma simetria de benefícios. Eu não posso fazer uma política a nível nacional. A minha visão, tá? Não estou falando pela frente, estou falando pelo Congresso, estou falando a minha visão. Eu não posso, assim, é diferente, data center é diferente. Eu quero liberar investimento em data centers. Agora, o que vai fazer o data center investir em Barueri ou investir, por exemplo, em Ribeirão Preto? Investir em Fortaleza ou investir, por exemplo, em Mossoró? Aí é o benefício regional. E aí vem uma segunda etapa do nosso projeto de instituto, que é, além de tratar as pautas existentes no Congresso, é propor novas pautas. Por exemplo, de todas as pautas que estão no Congresso, não existe nenhuma pauta que trata sobre backbone de alta capacidade. Então, como é que eu vou construir um data center em Mossoró ou em São Luís do Maranhão se eu não tenho um backbone que suporte a transmissão de dados de uma facility dessa? Então, o que eu conversei com os parlamentares foi: olha, parabéns pelo Redata, agora vamos para a segunda parte, que é o Refibra. Então, tem que ter
políticas que sejam sinérgicas. Eu acho que esse é o papel do Instituto e de nós que estamos aqui fazendo parte do mercado. É orientar a frente parlamentar e os parlamentares em geral de como deveriam ser feitas as coisas na visão técnica do negócio e não somente no grito. Entende? Eu não posso considerar assim, o deputado do Maranhão, o deputado do Tocantins, o deputado da Paraíba foi lá, gritou e conseguiu benefício para aquela região. É louvável, mas tem que estar dentro de um plano diretor, sabe? Tem que ter uma visão de longo prazo. A gente está com a possibilidade e a oportunidade de mudar o futuro do país usando as ferramentas que nós temos, que é o nosso conhecimento técnico e a integração agora com os parlamentares. Te respondi? Perfeito, André, muito bom mesmo. Obrigada. Mais perguntas? Quando você falou dos comitês, você não falou nenhum focado em segurança. Entendo que seja transversal e que todos estão olhando a parte de segurança cibernética. Existe sim cibersegurança, tá? Cibersegurança e resiliência, que é um comitê focado em data centers, mas também trata a parte de cibersegurança digital. Então, tem vários temas hoje discutidos no Congresso em relação a crimes cibernéticos, tá? Parte deles estão sendo direcionados para o Comitê de Cibersegurança e parte deles está sendo direcionado para o Comitê de Inovações e Novas Tecnologias, que tem a parte de IA. Então, é quase como se fosse aí um cross-party, né? Uma comissão mista de discussão. Mas Uhum. a tua afirmação é correta. Regulação, e segurança e ESG são temas transversais, tá, Thelma? Tá, E é, tá, e tá. é, e é que, Fred, desculpa, pode falar, sei. a Quem é que questão da estava falando? soberania, né? Ele falou da soberania digital, né? A questão hoje que transcende aí as fronteiras, cada país tem a sua regra de segurança, a sua estrutura de segurança, a gente está conectado e isso leva o ponto mais fraco da rede que você não tem alcance, né? A invasão, hoje as empresas sofrem muito com as invasões que você não sabe de onde vem, né? Então essa questão de soberania, data center, se não houver uma política realmente que entenda isso e traga isso para um ambiente realmente de tranquilidade, as empresas vão sofrer muito com perdas, invasões, né? Sei lá de onde vem. Então, essa questão de soberania, né? É uma questão mais relevante aí que tem que ter uma pauta bem específica para isso aí. Tá corretíssimo, Guido. E um dos pontos que a gente vem alertando ali ao Congresso é que o prejuízo, né, os gastos do mercado corporativo com cibersegurança, com perdas devido a ataques, e não são só ataques digitais, mas também com a parte de perda técnica, né, de qualidade de rede, é financeiramente absurda, é muito alta. Então, como é que a gente consegue converter isso em benefício? Mitigar esses riscos, mitigar esses problemas, e trazer economia financeira para essas empresas e, obviamente, trazer aí um aumento de arrecadação para o país por conta disso, tá? Então, tem toda essa temática por trás. Lembrando que as empresas, elas hoje ela têm vergonha, né, de publicar essas perdas, ela se sente fragilizada, né? Então todos estão sofrendo, mas ninguém está botando a conta na mesa por medo de perder a reputação, por ser uma fragilidade interna. Então isso vamos dizer assim, uma ponta do iceberg que não foi colocado na mesa, assim, no ponto institucional, um ponto de uma segurança nacional, né? É, Reverter é, isso ve- para um problema. é verdade, mas assim, você também há de convir que o nosso setor de tecnologia, e aqui no Brasil especificamente, é um setor que, primeiro, ele é muito bem regulado, a gente não pode, a gente pode reclamar de várias coisas da Anatel, mas a Anatel é uma das agências de maior prestígio do mundo em telecomunicações, porque ela regula mesmo, tá? Você pode discordar da regulação, mas ela regula. É, e a parte de tecnologia, Guido, é uma coisa curiosa, porque o que eu trouxe lá pelo Instituto, para mostrar um pouco para eles que é possível, é que todo o nosso sistema ele é monitorável.
todo monitorado. Você consegue monitorar o tráfego que chega no país, Sim, claro. que é consumido no país. Você instalou Vo- ele, por que que não monitora? Exatamente, é tudo monitorável. Então, Sim, assim, no fundo, se a gente quiser monitorar os ataques sim. e falhas, É. a gente tem ferramenta para isso. O ideal é que tivesse um grande NOC nacional, como, por exemplo, o sistema de energia, ele tem lá a ONS, né? A gente não tem em telecom um similar, né? Que monitore todo o sistema e tudo, uma coisa que talvez falte, né? A Anatel, tudo bem, ela tem uma boa regulamentação, tem um bom histórico, tem uma atuação boa, mas ela não cobre, né? Ela não tem condições de cobrir isso aí. Muita coisa são pontuais, né? Exemplo, agora, a regulamentação, sim, ela é perfeita, é atuante, mas em campo, não chega a um Fiscalização, né? A percentual fiscalização que é o problema, né? exato, de tranquilidade, né? Aí envolve polícia, envolve. Isso que eu falei, a questão do Instituto, se ela vê a solução de telecom como intersetorial, né? É uma coisa que vai trazer muito resultado, porque muita coisa depende, né? Por exemplo, eu trabalho na Amazônia já há um tempo. Aqui tem lugar que não tem energia, mas não tem poste. Tem fibra, mas não tem onde puxar, não tem. Então, esses mil e tantos domicílios que você falou, né, cidades, o que falta é Cidade. uma infraestrutura, inclusive, para suportar cidades, né, suportar isso, né. Então, essa questão intersetorial que eu acho que o Instituto tem um campo aí muito amplo de atuação, né. É isso mesmo. Ed, quer falar um pouco das suas dúvidas? Consegue abrir o microfone? Bom, quando o Ed Desculpa, abre o desculpa, microfone. pessoal, mas Vamos lá, eu precisei acordar muito cedo para ouvir o André, que eu estou muito realmente positivo sobre essa criação desse instituto, mas é muito cedo aqui no Texas, então eu precisei ficar mudo porque tem pessoas dormindo aqui ainda. Então eu pus uma pergunta no chat, se possível você ler para ele, seria interessante para mim, por favor. tá. Especificamente hoje, gente, eu Eu leio tô aqui, Thelma, eu leio com um aqui, pode que eu leio aqui. probleminha técnico. Não, pode ser que É, eu leio por aqui. favor, André, por favor. Tá bom, eu vou ler aqui na íntegra, tá, Ed? Parabéns pela criação do Instituto. É muito positivo ver uma organização dedicada a apoiar o legislativo com informações de análise para decisões estratégicas mais qualificadas. Dito isso, gostaria de entender melhor quais são os compromissos e mecanismos de governança adotados pelo Instituto para garantir independência e evitar conflito de interesse. Em especial, como o Instituto assegura que sua atuação não se limite à defesa de interesses de empresas diretamente ligadas à sua estrutura? Eu vou responder por parte, tá, Ed? Então, eu vou pegar essa primeira pergunta aqui, que foi muito boa. Como o Instituto se assegura que sua atuação não se limite à defesa de interesses de empresas diretamente ligadas à sua estrutura? Vamos lá. Eu tenho dentro do Instituto algumas categorias de empresas que são filiadas, tá? Eu vou citar algumas delas aqui para você entender. Eu tenho operadoras PMS de grande porte, eu tenho operadoras de médio porte, eu tenho ISPs de pequeno porte, eu tenho operadoras de transporte de dados, eu tenho empresas de data centers, eu tenho empresas de cabos submarinos, eu tenho empresas de OTTs, eu tenho fabricantes de equipamentos de high-end, né, de DW, transmissão de cabo submarino, de ótico. Eu tenho fabricantes de equipamentos de segunda linha, que são os CPEs, OLTs e ONUs. Então a gente tem uma gama e temos também integradores de soluções digitais. Então, primeiro que o portfólio de empresas é um portfólio de empresas bem heterogêneo. Essa é a primeira coisa que traz um pouco de agnosticidade para o Instituto. Mas vamos para o comitê. O comitê, uma pergunta que uma operador me fez foi muito boa. André, eu não vou sentar com 15 SPs no comitê para ser massacrado numa votação. Então, a gente tem uma governança de comitê, que é uma governança de fatia de votação. A gente tem cinco partes de votação. Eu tenho 20% destinado a operadores ou players PMS com presença de mercado significativa. Eu tenho 20% destinado a entrantes, PPPs ou operadores de pequeno porte. Eu tenho 20% destinado a vendors ou fabricantes de equipamentos. Eu tenho 20% destinado a vendas de segunda linha, né, de CPS e outras coisas, ou integradores.
e tenho 20% destinado a outra categoria que depende de cada comitê. E além disso, eu tenho especialistas que fazem parte do comitê, que são especialistas convidados, que não fazem parte de nenhuma empresa. São coordenadores dos comitês que não têm ligação com nenhuma empresa. E que eles que vão ser os coordenadores desse comitê para poder tratar as pautas e botar ordem na casa. Então, com esse tipo de governança, não há perigo de uma pauta ser sequestrada por um operador ou por um vendor, né, um fabricante de grande porte. Então, essa parte de governança, Ed, é uma pergunta muito relevante, porque a gente, na verdade, os escritórios que nos dão suporte, que é o FDS Advogados e Data Policy, são os mesmos escritórios que são utilizados pelas grandes frentes parlamentares e institutos de outras categorias. Então, a gente não está aqui criando instituto do nada. A gente não criou uma frente parlamentar do nada. A gente pegou um mecanismo que já tem um histórico de atuação relevante e de sucesso em Brasília e a gente somente adaptou esse mecanismo para o nosso mercado de telecomunicações e soluções digitais. Deixa eu ir para a segunda pergunta sua. Quais Sabe, medidas existem? esses coordenadores são da sua equipe, são direto colaboradores. Não, não são colaboradores, são voluntários. São Eu convidados posso voluntários. ser uma voluntária de um desses comitês. Você pode se candidatar a ser uma voluntária, né? Pega um dossiê seu, a gente submete à frente parlamentar, tem uma comissão lá que decide isso, eu faço parte da comissão. Sendo aprovado, você pode sim fazer parte como especialista de um dos comitês, tá? E Tá. aí qual é a vantagem do especialista? Por mais que ele seja voluntário, primeiro que ele vai estar participando de um comitê com uma presença de empresas muito relevante e muito significativa, discutindo pautas que são muito relevantes para o país. Então, aí entra a parte do propósito, tá, Thelma? De você estar contribuindo para o setor. Segundo, que você vai estar direcionando aqueles temas com os participantes, porque um especialista ele tem que ser um especialista da área. Por exemplo, nós chamamos o Rogério Mariano, que é o coordenador do Comitê de Proteção de Campos Submarinos, para coordenar o Comitê de Infraestrutura Crítica e Soberania Digital, que faz todo sentido, tá? Mas sim, fica super à vontade, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. Vou para a segunda pergunta do Ed. Quais medidas existem para evitar a concentração de mercado ou influência que possa levar a práticas que limitem a concorrência e o crescimento econômico do país? Ed, essa pergunta aqui é uma pergunta difícil, porque assim, o que a gente faz, na verdade, é orientar, né? A gente não consegue mandar na Câmara, mandar no Senado, mandar na frente parlamentar. Então, o papel do Instituto é orientar tecnicamente, mercadologicamente, com insumos de informações traduzidas para o cotidiano deles, do que deveria ser feito. Nada impede que chegue na hora lá e o Senado, vamos mudar isso aqui. Então, eu não posso garantir isso, tá? Mas, de novo, nosso papel é inferir. E assim, vou te falar uma opinião pessoal, tá, Ed, também. Nesses 2 meses de muita interação com a frente parlamentar, o projeto tem se mostrado muito sério. É um projeto de governo, é um projeto de Estado, que não só visa levar conectividade para todos os cidadãos, inclusive os mais frágeis, mas também agora com essa frente parlamentar e com o Instituto, preparar os alicerces digitais do país para suportar um novo ciclo nacional. Um ciclo não só de conectividade, mas um ciclo de transformação digital. Vou aqui para a terceira pergunta. Há políticas claras para lidar com possíveis vínculos com empresas ou capitais associados a governos estrangeiros, especialmente no que diz respeito a riscos de segurança nacional? Sim, sim, há. Não vou dizer que há uma política clara, mas há aqui as políticas do Instituto, anticorrupção, isso tudo está implementado já, tá? Mas assim, o mais importante é que essa composição dos filiados do Instituto e a composição dos comitês dá essa agnosticidade. E por ser tudo público, né, tudo que a gente fizer vai ser feito, vai ser publicado. Então não tem como fazer coisa debaixo dos panos. E por último, aqui você botou: a crítica e a transparência nesses pontos é fundamental para fortalecer a credibilidade e impacto positivo do Instituto no desenvolvimento do país. É isso mesmo, Ed. Assim, só para te reforçar o ponto, as empresas que foram visitadas e foram convidadas a fazer parte, e de novo, né, hoje a gente está convidando empresas que, na minha opinião, faz sentido ter elas aqui filiadas ao Instituto, para fazer parte do Instituto. O que eu ouvi, e assim, foi unânime,
é que o Instituto está muito bem estruturado, está muito bem formatado. Ele passa para a empresa que está se filiando uma segurança de que, olha, não vai ter sequestro de pauta, não vai ter beneficiamento de A, B ou C, porque não tem espaço para isso. Porque é tudo público, é tudo com governança, é tudo com N política de anticorrupção e tudo isso. Então, assim, a gente está muito, muito bem estruturado, tá? Te Muito respondi, Ed. obrigado, André. Não, respondi tudo. Muito obrigado. Eu gostaria de, até o fim, se a Thelma puder passar o link para a gente poder ter associação com vocês. Eu acho que seria muito interessante para a nossa empresa, porque nós estamos no Brasil e estamos aqui na América. Seria muito interessante. Eu acredito que o Brasil é a próxima fronteira no mundo. E institutos que nem vocês vão nos ajudar a não criar o que foi criado praticamente, como você mencionou aí, na agricultura. É Exatamente. uma coisa muito protecionismo, isso, aquilo. Então, esse instituto realmente não é tão, não é somente importante para a instrução dos legislativos, porque eles não têm, e é muito difícil ter, né, principalmente nessa era digital, mas também o fato de não se criar esse protecionismo, essa monopoly, né, no país que tenha controle de empresas estrangeiras ou governos estrangeiros que mais me preocupa. Então é uma coisa muito legal que vocês estão fazendo. Muito obrigado pela resposta, André. Nada, estou à disposição. Thelma. Bom, você tem mais alguma outra questão que você acha importante trazer aqui para o grupo? O Não, que eu eu ia posso. comentar aquela hora antes era que, assim, eu acho que o ponto, a gente chegou, né? A soberania digital, eu acho que é o que agitou esse instituto acontecer. Porque no ano passado, todas as discussões que envolviam o governo federal ou órgãos como a Anatel já estava de olho nisso, né? Então, era só um comentário que eu ia fazer na minha visão, né? Como você disse, também é só uma visão pessoal. É, vale a pena sim comentar, Thelma, que, de novo, a gente vai ter que fazer um trabalho de força-tarefa no Instituto e eu conto muito com a colaboração de todos os filiados e entidades do setor. O Ed falou muito bem. O Brasil hoje ele tem a grande oportunidade de ser um protagonista da transformação digital global. A gente tem energia renovável, a gente tem energia verde, a gente tem espaço físico, a gente tem profissionais super qualificados, tem empresas super qualificadas. A gente tem tudo para fazer acontecer nesse mercado. O que falta para a gente, é o que eu falei, é um plano diretor estruturante, que a gente consiga realmente imaginar, replicar uma infra que tem nos Estados Unidos. Se você pegar, eu trabalhei muito com americanos na parte de cabo submarino e backbone. E você, quando olha para os Estados Unidos, você consegue cruzar o país de costa leste para costa oeste com backbones subterrâneos, que tem resiliência similar a um backbone submarino. E no país você não consegue fazer isso. No nosso país não consegue fazer isso. Se você quiser uma conexão de São Paulo para Brasília, você tem que fazer, sabe, das tripas coração para conseguir redundância, OPGWs, subterrâneo em parte rodovia, aéreo outra parte. Então, a gente não tem realmente aí uma estruturação adequada para estar preparado para esse movimento de IA que vem. Deixa eu só ter. O Sandro colocou aqui uma questão. No encontro em forma sobre a MWC soberania digital e resistência de dados foi o tema vigente das discussões, ainda que houvesse muito de IoT e IA. Porque pegou exatamente o começo da guerra. Sandro, assim de novo, né? O Brasil é um país privilegiado. A gente está fora de zonas de combate, pelo menos por enquanto. E isso eu acho que também é uma oportunidade, né? Você quando pensa no volume de cabos submarinos que tem ali no Mediterrâneo, indo para o Oceano Índico, e concentrada naqueles países do Oriente Médio, você gera um pouco de receio. E aí eu vou dar um testemunho meu, tá? Tem uma discussão no executivo sobre um cabo submarino do BRICS, né, que liga aí Brasil à China, passando por África do Sul, Índia e tudo mais. E eu vim de cabo submarino, né? Eu trabalhei 5 anos de cabo submarino, inclusive participei dessa discussão por Angola, que não faz parte do BRICS. É, e o que que eu falei lá na conversa lá com o ministro? Falei, olha, tem um cabo submarino que sai da China para a Índia, vai para a África do Sul
e vá para o Brasil, é, não tem tráfego suficiente, não tem demanda suficiente. Agora, você pega esse mesmo cabo e faz China, Índia e passa pelo Mediterrâneo e interconecta aqueles pontos de troca de tráfego europeu, Frankfurt, Amsterdã, e depois desce para a África do Sul e Brasil, é outro cabo, é outro cabo, é outro projeto. Mas, de novo, aquele pedacinho ali de mar é muito precioso, é onde passam todos os dados. Então, agora, né, pós-guerra, ou né, durante a guerra, talvez não seja a melhor opção. Talvez realmente a opção seja fazer um cabo que contorne essa zona tão delicada que está ali, né? Não, não vou falar que essa guerra vai acabar, porque quem gosta de história aqui sabe que essa região, historicamente, é uma região de conflito, né? E os iranianos são de antigos persas, então, assim, são historicamente dominantes. Então, é uma área de muito conflito. Mas é isso, quando você faz soberania digital, é de trazer para dentro do país a, o que nós queremos deter de tecnologia, não depender de IA de terceiro, não depender das big techs, ter aí o nosso conteúdo, nosso conceito, nossa segurança, nossa resiliência. Obrigada, Sandro, Ed, pelos comentários. André, o que vai ter nesse material, que a gente vai receber? Vamos lá. O material, ele fala um pouquinho sobre, primeiro, sobre o que gerou a instalação da frente parlamentar e do Instituto. Então, as dores do mercado, né, os desafios e oportunidades que a gente tem no Brasil. Então, isso foi que gerou essa demanda, essa instalação na frente parlamentar e, consequentemente, do Instituto. Depois a gente tem um pouquinho da frente parlamentar. A gente fala aí um pouquinho da frente parlamentar, os congressistas, né, o presidente da frente parlamentar, que é o Juscelino Filho, deputado e ex-ministro. A gente fala um pouquinho sobre o Instituto, né, onde a política encontra a inteligência técnica. A gente fala um pouco do back-office do Instituto, que é formado pela FTS e Data Policy por enquanto, que é quem dá suporte jurídico e de inteligência legislativa. A gente fala um pouco da nossa missão, que é rigor técnico, neutralidade, transparência. A gente sabe que, apesar de ser um instituto ligado a uma frente parlamentar, que tem aí os interesses políticos, discussões, o instituto precisa ser extremamente neutro e transparente para dar essa credibilidade à frente parlamentar. E isso foi o que me foi incumbido pela frente parlamentar. Olha, vocês são independentes, vocês são técnicos e vocês têm a alçada de vocês. A frente é um cliente do Instituto, e não o contrário. Fala um pouquinho também sobre os nossos entregáveis. Então, um filiado do Instituto não é meramente uma entidade, uma empresa que vai ali ter um assento no comitê e vai ter discussões comigo, com o nosso back-office. Um filiado ele tem vários serviços disponíveis no Instituto, tá? Não vou aqui listar, mas no material tem isso bem explicadinho. Ele fala um pouco dos comitês, aí ele entra em mais detalhes dos comitês. Depois ele fala especificamente de entregáveis técnicos. É, Fala então especificamente do porquê ser mantenedor do Instituto, por que vale a pena esse investimento financeiro dentro do Instituto. E por último, ele fala aqui da governança dos mantenedores. E é isso. São 22 slides, mas está bem resumido, tá? Excelente, excelente, muito bom. Obrigada. Pessoal, estamos chegando ao fim. Era 1 hora, eu ainda pedi para o André, falei, André, deixa mais meia hora para caso se estenda um pouco, você não tem que sair correndo. Obrigada. Para mim trouxe muito mais clareza desse objetivo e desse funcionamento de um instituto. Para gente que é do setor, dar confiança de ter alguém como você, que trabalhou tanto na fixa como na móvel, que tem também essa dimensão do Brasil, né? Porque a gente, é o que você falou, né? É muito diferente quando a gente fala assim as realidades de uma grande metrópole como São Paulo, que é uma referência mundial, para a necessidade dos outros municípios, que é a grande maioria dos municípios com 200 mil habitantes no Brasil. E a gente vê
como um todo, né, o nosso país, o nosso poder de competição e garantir uma economia, porque quando a gente fala de infraestrutura digital, é a nova economia, é a economia pujante. Então, agradecer a todos os participantes que enriqueceram mais a discussão, as discussões aqui. Para finalizar, eu queria trazer uma pergunta, acho que até mais como uma visão pessoal, né? A gente teve agora o SXSW discutindo grandes tendências e especialmente fiquei bastante impactada com a apresentação da UMWeb, falando não sobre tecnologias, que a gente já sabe o impacto das tecnologias, mas que cada vez mais a parte das indústrias lights out, né, as indústrias apagadas, realmente está acontecendo, começando a crescer, né, que não vai ser não é uma primeira, e que a gente começa a enxergar um outro olhar de economia, onde a gente não vai ter tantos trabalhos ou trabalhador. E eu não sei se você chegou a acompanhar essas tendências, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, até onde vai esse impacto do digital e da robotics e do IoT, inteligência artificial. Essa é uma pergunta que merece outro outro fórum, né? Outro evento aqui, até Sem dúvida. muito aberto aqui, mas eu vou tentar resumir aqui bem, bem sintético, tá? Eu sou entusiasta de tecnologia, sempre fui, né? Minha carreira toda. Eu sou nativo de telecomunicações, formei pelo Cefet no Rio de Janeiro e trabalho com tecnologia desde antes do Cefet. Então, eu acredito, eu tenho uma visão pessoal, e aí, saindo do instituto, indo para a visão pessoal, tá uma visão pessoal de que só a tecnologia tem a capacidade de salvar a humanidade. Só a tecnologia. O ser humano, né, ele é autodestrutivo, né? Então, assim, se deixar, a gente vai destruir o planeta. Mas a tecnologia tem ela abre a possibilidade de ser usada de maneira correta para poder beneficiar tanto os seres humanos quanto o planeta. E eu acredito muito nisso. Quando a gente fala de IoT, de sensoriamento, de gêmeo digital, eu entendo que isso traz um aumento de eficiência e produtividade absurdo. Quando eu penso, e é uma pauta que eu defendo muito lá no Instituto, quando eu penso que a gente tem um terço do PIB vindo da agricultura e pecuária, sem utilizar em larga escala a agricultura de precisão, que é amplamente utilizada na França e nos Estados Unidos, a gente percebe que a gente tem condições de aumentar o nosso PIB em praticamente 10%, 5 a 10%, só com implementação de tecnologias de IoT no agronegócio. Então, só isso, por si só, justifica esse investimento. O que falta é a gente convencer as pessoas certas de que esse movimento é necessário. É, implantar a IoT em metrópoles, a gente sabe que isso só traz benefício para o cidadão. Quando a gente vai na Estônia, ou vai a alguns países que tem aí um GovBR totalmente fluido digital, a gente percebe o quanto o cidadão ganha com isso, né? O GovBR é um excelente projeto, eu sou fã do GovBR, mas ele não é amigável. Ele é um pouco confuso, né? Assim, se você não for uma pessoa tecnologicamente apta, você tem dificuldades em pegar um extrato do INSS, de ver alguma coisa específica do governo para você, tá? E aí você percebe que tem soluções lá fora que você tem um GovBR via WhatsApp. Você não precisa baixar o aplicativo. Você tem um agente de WhatsApp, você consegue consultar tudo pelo WhatsApp, né? O teu saldo do INSS, teu tempo de aposentadoria, fundo de tudo que você consegue, tudo que você faz no GovBR, você pode consultar num bot, tá? Então, o cidadão pode ser beneficiado com isso, não só com serviços governamentais, mas como serviços de qualidade da cidade, né? De poluição, qualidade do ar, transporte público, mobilidade, tudo isso pode ser digitalizado. Você sabe disso mais do que eu, porque você trabalha na área. Então, a gente sabe que o IoT ele é um conjunto de tecnologias que está revolucionando o mundo. O que falta aqui no país é uma coordenação.
disso. É uma coordenação de maneira que a gente consiga. O mercado corporativo, por exemplo, as grandes operadoras, né? O que que elas querem fazer hoje? Elas querem EBITDA, eles querem lucro, eles querem, vamos conectar e rentabilizar e mostrar para os investidores que rendeu, que faturou e tal. Obviamente tem as diretrizes de levar a transformação digital, mas sempre com o intuito de se beneficiar. Então, o papel do governo é fazer esse contraponto, de falar assim, ok, vocês estão explorando esse serviço, estão ganhando dinheiro com isso, mas em contrapartida você também vai ter que investir aqui, aqui, aqui para beneficiar o cidadão. Então, essa balança hoje eu acho que está desequilibrada. O papel que a gente tem que ter aqui como o propósito que a gente tem que ter como instituto é tentar apoiar o governo nesse equilíbrio, entendeu? Vou dar um exemplo claro disso, tá? O leilão dos 700 MHz. Vai sair agora em abril, tá? E assim, não tem mais o que fazer. Tá lá pautado já, não tem mais o que discutir. Agora, a gente mais do que ninguém, eu, Sandro, você, não sei quem mais aqui tem esse envolvimento com MVNode IoT, a gente sabe muito bem que o regulamento hoje não é um regulamento que propicia investimentos massivos em MVNode IoT, igual lá fora. O fato de você ter uma MVNO autorizada, exclusiva de uma rede de acesso, inviabiliza qualquer projeto de IoT de larga escala. E aí as operadoras virtuais acabam criando soluções de contorno para ser multirrede, seja no multi-IMSS, seja no roaming, que tem restrição, ou agora com o eSIM versão 32. Mas no fundo, se a gente pensar com a cabeça de cidadão global, o correto seria que não houvesse um regulamento de MVNO. Seria ter um regulamento de MVNO para IoT e um regulamento de MVNO para voz de dados. São dois negócios diferentes. Se a gente conseguisse definir que a MVNO de IoT, que vai trabalhar exclusivamente com IoT, deveria utilizar todo e qualquer espectro destinado às empresas para fornecer conectividade, está resolvido o problema. Mas essa MVNO não pode habilitar outras MVNO credenciadas, ela vai fazer para uso próprio. Ela seria uma MVNO multirrede para uso próprio. Já de voz de dados, eu concordo, tem que ter a bandeira de uma operadora, porque eu não posso ter uma operadora de voz de dados que vai competir com as grandes sendo multirrede. Então, é uma visão que nós aqui do setor temos. E é o elefante e a mosca, né? Tudo bem, a gente aceita engolir aqui MVNO de voz de dados com uma rede só, porque faz sentido não ser predatório contra quem está falando que tem o ARPU tão baixo, faz todo sentido liberar isso, como era fora liberado já. A gente tem que só organizar. Eu vou relembrar o que eu falei aqui na conversa. Hoje nosso de avanço digital do país é uma desorganização das pautas. É muita associação, é muita gente falando para muito parlamentar, para muita agência, de maneira desordenada. Isso gera um ruído de comunicação muito grande e aí, o entregável disso é muito pobre. A gente vê aí projetos de lei, regulamentos que são aí distorcidos porque são vários ruídos de comunicação. Eu não tenho aqui a pretensão de eu, como presidente do Instituto, trazer luz para esse mercado sozinho. Eu preciso do apoio de todo mundo. Então, não é uma jornada individual, é uma jornada coletiva. E aqui eu chamo todos vocês para que ajudarem financeiramente, ou estrategicamente, ou meramente na amizade aqui, ao Instituto a levar essa luz para o parlamento. É isso. Maravilha. Pessoal, então estamos encerrando. Ed, pode ficar tranquilo, ele vai me mandar. Eu já antecipo hoje o envio para vocês. O replay a gente disponibiliza até segunda-feira. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu acho que a gente pode combinar outras, né? Principalmente quando essa questão dos incentivos fiscais. Os impostos estão mudando, inclusive quem já tem incentivo fiscal, a gente discutiu isso na sexta-feira passada no Master Things. A gente vai voltar ainda a se falar, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram. Um abraço. Obrigado, gente. É um prazer estar com vocês. Tá? Obrigado também pelo convite. Estou à disposição. Valeu, Tchau, gente. tchau. Abraço.